Marcos 8, 27. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, guarde essa palavra, no caminho, ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Guarde essa outra palavra, sou. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outro Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Uma resposta pontual, uma pergunta pontual, uma situação pontual, mas fruto de uma relação. Quando a gente pergunta quem eu sou, só em duas situações. Ou você está provando a pessoa que convive contigo, ou então você está se apresentando. A Bíblia é bem clara que diz que Jesus e os seus discípulos, os discípulos andavam com Jesus. E Jesus ele faz pergunta pontual: quem vocês dizem que eu sou? E eles apresentam três situações: quem eu sou, jovem? Quem eu sou, senhoras? Se Jesus chegar para você e dizer quem eu sou, é uma pergunta tão... Ela vai, mas ela também volta. Porque quem eu sou define o tanto que eu conheço de Jesus. E a questão é, eu conheço Jesus o suficiente? Eu conheço Jesus o suficiente para dizer: Jesus, eu sei quem tu és. O mundo, ele nos oferece todos os dias banquetes. Eu cresci numa igreja falando que todos os dias o diabo ele te oferece banquetes. Isso é verdade. Eu cresci numa igreja onde pregava sobre arrebatamento. Hoje é tão difícil ouvir sobre arrebatamento, gente. Hoje é tão difícil você abrir a Bíblia e dizer: meu Deus, olha, Jesus é o mesmo. Jesus diz: eu sou no passado, eu sou no presente, eu sou no futuro. Mas Jesus ele continua dizendo: eu sou. E como eu falei, Jesus ele dirige essa pergunta para os seus discípulos no caminho. Nesse próprio contexto, Jesus define quem ele é. Jesus diz: Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. E Jesus continua: quem o povo diz que eu sou? Eu sou o caminho. Se vocês quiserem acompanhar, João 14, 6, Jesus dá a definição quem ele é. Ele não deixa sombras de dúvida. E aí você entende todo o contexto de Marcos 8, quando ele diz no caminho. Jesus, ele é o caminho. Jesus não é um beco sem saída. Jesus, ele te leva de um ponto a outro. Todo caminho, ele te leva de um ponto de partida a um ponto de chegada. A não ser que você anda perambulando pelo caminho. Mas todo caminho, ele te conduz a um ponto. Se você dá um passo, o segundo passo já é um caminho. E Jesus, no caminho, ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? E ele continua: eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros, um dos profetas. E Jesus pergunta, aquela pergunta que dói, que faz você refletir, que faz você perguntar: realmente, será que eu conheço Jesus o suficiente para responder? E Jesus vai e fala: quem vocês dizem que eu sou? Esse eu sou é o verdadeiro sentido da verdade. A verdade não deixa sombra de dúvida. E se vocês forem pensar, desde o início, há anos-luz atrás, as perguntas mais difíceis de se responder é: o que é caminho, o que é verdade e o que é vida? A filosofia ela trabalha em cima desses três polos, tá? O que é vida? O que é o caminho? O que é a verdade? E Jesus em si, na sua própria personalidade, no seu próprio ser, na sua própria persona, ele internaliza e diz: o caminho, a verdade e a vida. O mundo está caótico, a vida está uma loucura, mas Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Pedro vai e responde, Pedro era totalmente impulsivo, e fala: tu és o Cristo. Pontuou. Uma pergunta pontual, uma resposta pontual, sem perder a essência de quem Jesus é, o Cristo. Se vocês quiserem abrir, João 14 diz, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho
para responder todas as perguntas. Eu sou a verdade que te dá diante das suas perguntas, e eu sou a vida. A gente está aqui não é simplesmente porque somos bons. Somos as piores pessoas do mundo. Somos difíceis de conviver. Mas Jesus nos ama e naquela cruz Ele nos viu. No momento que eu entendo quem é Jesus, caminho, verdade e vida, a cruz ramifica a minha salvação. Eu consigo entender um pouco da glória de Deus sobre mim quando a graça me alcança. A graça é o favor imerecido de Deus. Como já foi citado hoje pelo irmão, em Salmos 23, bem no final, fala sobre habitação. Salmos 91 fala, Salmos 91, deu um branco agora na cabeça, viu? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, obrigado, os universitários, a sombra do Onipotente descansará. É habitar. Habitação não é hospedagem. Habitação é moradia. Aquele que habita, ele mora, ele faz morada. Como eu falei no início, a gente não veio simplesmente sentir a presença de Deus, mas a gente veio fazer o quê? Adorar e dizer que Deus, olha a gente aqui, Jesus. A gente não te conhece o suficiente, não te conhecemos, mas a gente está tentando. A gente vai continuar tentando. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Uma passagem bíblica que eu acho fantástica, onde está lá em Apocalipse 3, que fala, guarde a tua coroa. Guarde a tua coroa. A nossa coroa é todos os dias, a gente tem que polir a nossa coroa, seja na oração, seja no jejum, seja na comunhão com os irmãos, é todo dia. Todos os dias a gente tem que guardar a nossa coroa. Mas eu volto a fazer a pergunta, aonde está a tua coroa? Está jogada pelo canto? Tem uma pergunta que sempre ramifica na minha mente, que fala que um rapaz perdeu a Bíblia dentro de casa. E depois de um período perguntaram para ele, onde está a sua Bíblia? E ele passou dias e dias e dias para encontrar a sua Bíblia. Na verdade, a Bíblia não tinha perdido em qualquer cômodo da casa. A Bíblia estava perdida dentro dele. No momento que eu conheço Jesus, isso aqui, eu sei onde está. Aqui e aqui. A palavra do Senhor fala que a gente tem que guardar isso aqui. No momento que eu tenho isso aqui, gente, isso aqui tem as respostas da vida. Se você pegar qualquer tipo de base filosófica, qualquer tipo de base científica, tu encontra aqui. A Bíblia ela responde às maiores complexidades da vida. Nenhuma filosofia do mundo, nenhuma sociologia, nenhuma psicologia consegue compreender o que está aqui. São 66 livros, que ele tem o segredo da vida. E Jesus continua dizendo, eu sou o caminho, leia. Eu sou a vida, leia. Eu sou a vida eterna, continua lendo. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.